Você acompanha a partir de agora Cuidados Paliativos, com o Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura. Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier. Olá, como é bom receber você para mais um programa sobre cuidados paliativos. Hoje, além do Dr. Samir Salman me acompanhando nas perguntas, recebemos Dalva Yuki Matsumoto, médico oncologista e paliativista, sócia fundadora da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, coordenadora da Seção Técnica de Cuidados Paliativos e Assistência do Hospital do Servidor Público Municipal, diretora do Instituto Paliar. Doutora Dalva, é um prazer recebê-la. Muito obrigada. Prazer é todo meu estar aqui com essas figuras incríveis e impagáveis. Figurinha carimbada. Quem tem a figura do Samir Salman fecha o álbum de figurinha e ganha uma geladeira de presente. Exatamente. Coisa velha, hein, Samir? Mas funciona até hoje. Doutor Samir, o conhecimento com a Dalva vem de quando já? Eu acho que desde 2006. Primeiro quero saudá-la e agradecê-la e dizer que é uma honra estar aqui com ela. E vem de 2006. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos num projeto e de lá para cá a amizade ela só se intensificou e aumentou. E somos parceiros de vários projetos, né? E já posso fazer a primeira pergunta para ela, não? Manda. Doutora Dalva, me diz uma coisa. A gente está no momento da sociedade brasileira discutindo muitas coisas. E entre essas muitas coisas, jogaram holofotes para cima dos cuidados paliativos. Uhum. Você, como uma das pioneiras, uma das paliativistas mais experientes que o país tem, além de médica atuante, uma educadora. Na sua avaliação, como é que você acha que nós temos que passar a dialogar com a sociedade no sentido de qual comunicação mais eficiente? Eu acho que, ao mesmo tempo que joga holofotes para cima dos cuidados paliativos e num primeiro momento, passa uma mensagem errada do que são cuidados paliativos, eu quero aproveitar essa entrevista para você nos explicar um pouco o que são cuidados paliativos, e emendo com uma pergunta anterior, que eu acho que é um fato histórico. Você é a primeira hospedaria do Brasil, né? E aí eu queria ouvir um pouco, começando com a hospedaria e chegando nessa pergunta do que são cuidados paliativos. Isso. Então, eu acho assim, a gente está num momento muito bom para falar de cuidado paliativo, porque tem se falado muito, mas tem se falado coisas boas, certas e coisas equivocadas. Então, eu acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente tirar as dúvidas e corrigir equívocos, né? O cuidado paliativo, ele começou lá no Reino Unido, nos anos 60, primeiramente para cuidar de pacientes que estavam morrendo com câncer. E aí, essa filosofia foi crescendo mundo afora, e através desse crescimento e da evolução, ele foi ganhando outros espaços e cuidando de outros pacientes. Aí já não se falava somente em pacientes que estavam no final da vida, mas todo e qualquer paciente que fosse portador de uma doença ou condição. Então, não é só doença. Por exemplo, uma pessoa que é sequelada de um AVC, ele às vezes não está doente, ele tem uma condição. Uma pessoa que nasce com uma condição hereditária, que não chega a ser uma doença, mas é uma deficiência, é uma condição. E essa pessoa, ela pode receber e deve receber cuidado paliativo. Porque hoje o cuidado paliativo, ele cuida das pessoas que sofrem. Inclusive, a última definição pela Organização Mundial de Saúde inclui populações do tipo refugiados de guerra,
moradores em situação de rua, comunidades minoritárias, tipo LGBTQI+, negros, mulheres, e assim por diante. Então, olha que incrível. O cuidado paliativo, que começou como uma área que cuidava de pessoas que estavam morrendo, acabou se transformando, no decorrer de todos esses anos, numa área que cuida de pessoas que sofrem. E mais do que nunca, hoje, a gente precisa disso. Quantas pessoas estão em sofrimento? O mundo está vivendo uma pandemia inesperada, que matou muita gente, mas mais do que isso, deixou muitas pessoas sequeladas. O meu serviço, como você perguntou, é a primeira hospedaria. A gente deu esse nome para abrasileirar o termo hóspice. Hóspice é uma filosofia, né, que começou lá no Reino Unido e que depois se transformou, através de alguns grupos do Canadá, para esse nome de cuidado paliativo. Aí as pessoas leigas podem falar, mas paliativo não é uma coisa mais ou menos, uma coisa meia boca? É que o termo paliativo deriva do latim pallium, que significa manto. Então, a inglesa que criou esse termo, cuidado paliativo, ela queria colocar um manto protetor sobre as pessoas que sofriam. E nós, aqui no Brasil, decidimos adotar esse nome, que é um nome internacional, e desmistificar o nome paliativo. Então, cuidado paliativo está longe de ser uma coisa meia-boca. É uma coisa boa, feita para cuidar do sofrimento das pessoas que necessitam desse cuidado. Eu vou meter a colher aqui e já vou colocar algumas coisas que surgem na cabeça de qualquer pessoa, porque o entendimento disso é alguma coisa um pouco mais longa. Eu sei um pouquinho da história. Então, eu sei que, antigamente, já na medicina grega, você tratava aquele que poderia ser curado, mas aquele que não tinha cura conhecida, deixa e não mexe que os deuses vão ficar bravos. E o cara estava condenado a não ter atenção nenhuma, né? Isso. E, a partir daí, por uma série de razões, ou filosóficas, ou até mesmo religiosas, começou a se acolher pessoas. E o nome hóspice veio justamente na época dos romanos. Por isso que eu digo, eu sou o host do programa, porque eu recebo vocês, mas vocês que dão a dinâmica. Então, isso está claro para mim. Mas você usou um termo, hospedaria. O que é, como funciona, por que as pessoas precisam de um lugar? É aqui que eu quero abrir a conversa. Legal. Então, a minha hospedaria, que na realidade é um serviço ligado ao Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, ela é uma casa que tem 10 leitos e que funciona como uma casa de apoio para receber pessoas que estão em sofrimento. Atualmente, 80% dessas pessoas são ainda pessoas portadoras de câncer avançado. Mas eu tenho pessoas com demência, com insuficiência de órgãos, com AIDS, com outras doenças crônicas e progressivas. Eu tenho também um paciente jovem, de 44 anos, sequelado Covid. Teve uma parada cardiorrespiratória durante a Covid, ficou em estado vegetativo persistente, e aí ele está conosco já há 6 meses. Ele está nesse estado vegetativo há 14 meses. E é um paciente... Essas pessoas... Desculpa, essas pessoas ficam quanto tempo na hospedaria, quanto for necessário? Porque as pessoas imaginam cuidado paliativo. A gente estabelece, morrer, então... Não é? A gente estabelece o que a gente chama de prognóstico, para eu indicar um paciente para hospedaria. Porque no meu serviço, lá no Hospital do Servidor Público Municipal, eu tenho hoje uma rede completa. Eu consigo atender o paciente que está melhor no ambulatório. Esse paciente, ele fica mal, ele vai para o hospital, eu tenho enfermaria dentro do Hospital do Servidor. Quando esse paciente estabiliza, mas ele ainda precisa de muitos cuidados, e ele tem um prognóstico, ou seja, um tempo esperado de vida em torno de 6 meses, aí ele é indicado para hospedaria. Da mesma forma que eu também consigo manter esse paciente em domicílio. Quando ele tem
poucos sintomas, menos complexos, que não necessita de uma equipe treinada, mas que o familiar pode cuidar. Então, a minha equipe também consegue ver alguns pacientes nas suas casas. Então, é uma rede. Na hospedaria, é um local, é uma casa que abriga pessoas que têm um prognóstico de em torno de 6 meses de vida, mas que necessitam de um cuidado especializado, de uma equipe principalmente de enfermagem, porque tem dificuldade de se mobilizar, precisa de curativo ou de medicamentos um pouco mais complexos. Lá, eu não tenho nenhum procedimento complexo que eu tenho no hospital. O que é um procedimento complexo de hospital? Intubação, aquele monte de equipamento, de parafernália, que um paciente, às vezes, que tem uma condição aguda e que necessita num primeiro momento, ele vai receber no hospital. Mas quando ele já não precisa mais dessa tecnologia, mas precisa qualidade de sobrevida, aí ele pode ser transferido para a hospedaria de cuidados paliativos. A gente convida a família a conhecer o local e a gente convida o paciente a passar um tempo lá. O Samir está ligando o microfone dele, que estava desligado. Vou fazer a pergunta, Samir, vamos lá. Eu queria aproveitar que você trouxe uma reflexão que eu acho que o público leigo fica uma zona cinzenta de incompreensão, porque quando o paciente fora de possibilidade, né? Porque eu acho que tem que ficar claro que os cuidados paliativos, os paliativistas, não abrem mão dos recursos e dos avanços que a medicina tem. Eu acho que não se exclui, nós não estamos falando cuidado paliativo ou uma medicina ortodoxa, uma medicina mais intervencionista. Eu acho que é tudo, não é isso? Eu não sei qual é a tua reflexão, porque eu vejo que isso é um dos assuntos que as pessoas... Mas que hora vocês decidem? A decisão é tomada, eu acho que você tem anos de beira-leito e pode nos explicar, que quando uma decisão dessa é tomada, com muita tranquilidade e muita certeza, não é isso? Isso. Então, Dalva, hoje... você vai responder essa pergunta daqui a pouco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente vai... Porque essa expressão beira-leito é maravilhosa para explicar o que está acontecendo. A gente volta em instantes no programa Cuidados Paliativos. Voltamos a conversar com Dalva Yuki Matsumoto, médico oncologista e paliativista, sócia fundadora da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, coordenadora da Seção Técnica de Cuidados Paliativos e Assistência do Hospital do Servidor Público Municipal e diretora do Instituto Paliac. E, como disse Samir Salmo, tem anos de beira-leito e vai nos explicar como é que se toma a decisão do cuidado paliativo. Por favor. Então... A gente não fala mais de pacientes sem condição de curabilidade, a gente não fala mais em paciente que não necessita mais de cuidado curativo. Como eu falei anteriormente, hoje a gente oferece cuidado paliativo para todo paciente e sua família que está em sofrimento, diante de uma doença ou uma condição. Quando é que está indicado cuidado paliativo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, ele deve ser indicado o mais cedo possível. Então, quando um paciente recebe um diagnóstico de uma doença potencialmente mortal, ele já deve começar cuidado paliativo. Porque cuidado paliativo não é só para o final da vida, não é só para quem está morrendo. Eu posso oferecer várias coisas, desde um controle adequado de todos os sintomas físicos, como também um controle adequado de todos os outros sintomas emocionais, espirituais, sociais, familiares, espirituais. Por isso que eu trabalho com uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, ou seja, uma equipe que tem vários saberes, né, que é enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista. Essa é uma equipe que deve compor uma equipe de cuidado paliativo para oferecer essa assistência e esse cuidado.
Então, a gente deve começar o mais breve possível, junto com as outras especialidades, né? A minha formação primeira é oncologia. O oncologista, ele não precisa chegar para o paciente e falar assim, não, agora acabou, não tenho mais nada para fazer por você, agora você vai para o cuidado paliativo. O bom oncologista, que sabe cuidado paliativo, ele deveria falar, olha, você tem múltiplos sintomas, você tem um sofrimento, e eu gostaria de acompanhar você junto com um colega que faz cuidado paliativo. Esse é o melhor dos mundos, né? A gente ainda não chegou lá. Nós não temos serviços suficientes. Segundo a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, nós temos em torno de 191 serviços no Brasil inteiro. Pela população brasileira, a gente necessitaria, no mínimo, 2.000 serviços. Então, a gente está longe de ter o ideal. Mas, hoje, mais do que há 10 anos atrás, a gente tem vários. E muitas pessoas procurando conhecer e procurando fazer um cuidado paliativo bom, né? Então, a gente não fala mais em paciente fora de possibilidade de cura. E uma outra palavra que eu não gosto, mas que muita gente usa na área da saúde e com pacientes com doenças graves, é investimento. Eu brigo dizendo que eu não trabalho com dinheiro, eu trabalho com pessoas. Porque quando a gente oferece um bom cuidado paliativo, o investimento é sempre de 100%. Né? Porque eu vou cuidar 100% desse indivíduo da melhor maneira possível. Deixa eu te falar uma coisa. Você trouxe um dado importante, e, se eu não me engano, dos 191 serviços, 145 estão no ambiente do SUS, do Serviço Sim. Único de Saúde. Sim. Então, é importante ressaltar isso, que isso, para mim, tem uma simbolia, é uma simbolia, é um símbolo do quanto o nosso sistema único de saúde, mesmo castigado, mesmo precarizado, mesmo sem reajuste, traz essa veia humanitária para o atendimento. Isso tem muito a ver com todos os profissionais que trabalham no SUS, né? Que deram uma demonstração durante a pandemia extraordinária. Mas eu queria te fazer uma provocação, e aí usando o seu tempo de observação desses anos todos. Você acha que os cuidados paliativos avançaram? Eu sei que nunca avançaram como a gente gostaria que avançasse. Sim, sim. Mas na linha do tempo, no teu contato com as famílias, dentro do próprio Hospital do Servidor Municipal, é importante porque há uma transição, né, de 2006 para cá. São 15 anos. Isso. Me faça uma leitura desse período. Então, quando eu comecei a militar no cuidado paliativo, foi em 2001. Ou seja, temos 20 anos de militância. Né? Meu serviço tem 17 anos, mais de 17 anos. Lá atrás, era só tabu. Todo mundo me olhava como se eu fosse a pessoa mais esquisita do mundo. Como assim? Que coisa mórbida. Já não basta ser oncologista, né? Ainda tem que lidar só com as pessoas que estão morrendo. Então, o cuidado paliativo cresceu. E como eu trabalho com ensino, porque num determinado momento, eu e meus pares percebemos que a gente precisava treinar pessoas para trabalhar com a gente, né? Então, criamos um curso. E hoje, 13 anos depois da existência do Instituto Paliar, nós já formamos mais de 3.000 profissionais nesse Brasil inteiro. E desses 3.000 profissionais, muitos deles estão trabalhando em cuidado paliativo, organizando serviços e ensinando cuidado paliativo. Então, eu não tenho dúvida que o cuidado paliativo cresceu, né? E ele cresceu, como você mesmo citou, principalmente nos equipamentos do SUS. Né? A maior referência de início de cuidado paliativo no Brasil é o Instituto Nacional do Câncer, que atende SUS. Aqui na cidade de São Paulo, o primeiro serviço começou no Hospital Emílio Ribas, SUS, para atender pacientes com AIDS. Né? Professor Marco Túlio de Assis Figueiredo, na Unifesp,
né? Doutora Maria Gorete Maciel no Hospital do Servidor do Estado, eu no Hospital do Servidor Municipal. Então, são serviços públicos. De pouco tempo para cá, os equipamentos privados, e você é uma grande liderança, né, um grande sonhador que transformou isso no possível, de começar a trazer o cuidado paliativo para a rede privada. Mas a gente ainda tem algumas visões equivocadas. Alguns gestores acham que é uma forma de deshospitalizar e baratear custo, mas alguns já perceberam que é um belíssimo investimento na qualidade e na distribuição equânime, que é o tema desse ano do Dia Mundial de Cuidado Paliativo, né? Equidade é você oferecer cuidado equivalente para cada pessoa que necessita, né? Não é dar tudo ou dar nada, é dar proporcional. Então, os serviços privados, principalmente as operadoras de saúde, começaram a perceber isso. E agora, na pandemia, com muitos pacientes idosos, já com perfil de cuidado paliativo, que tiveram a infecção pelo Covid, eles começaram a perceber a importância de ter uma equipe treinada de cuidado paliativo para oferecer um cuidado que fosse proporcional, que fosse adequado para essas pessoas. Não que tirasse essas pessoas de possibilidades, não que fizesse coisas para baratear custo, ou não que fizesse nada horroroso para diminuir tempo de sobrevida. Né? Um profissional sério, tanto o gestor como o profissional treinado em cuidado paliativo, ele tenta fazer o melhor. E quando a gente faz o melhor, a gente também economiza, porque a gente consegue oferecer isso que é proporcional. Então, eu percebo, pelos meus próprios gestores no Hospital do Servidor, pelos meus colegas das outras clínicas, o quanto que hoje a nossa imagem melhorou, o quanto que hoje as pessoas já não nos apontam o dedo como os malucos que só falam da morte, ou aqueles que só querem lidar com pessoas que estão morrendo. Hoje eles conseguem nos enxergar como grandes profissionais, que sabem muito de clínica, que sabem muito de humanidades e que sabem muito de comunicação de má notícia. Né? Os dois maiores pilares do cuidado paliativo, ao meu ver, é a comunicação e a bioética. A bioética, porque esse profissional, ele precisa conhecer profundamente a ética para poder tomar decisão. Deixa eu pegar o aspecto da comunicação, porque eu vou fazer a pergunta que todo mundo que não é médico está se fazendo. Mas quem decide o cuidado paliativo? E é uma dúvida que todo mundo tem. E eu vou explicar isso de uma maneira muito clara. A gente tem 3, 4 minutos para essa resposta no máximo. Mas sou eu que decido o caminho que minha avó vai ter? É o médico? Como é que eu participo dessa decisão? Como é que essa decisão é tomada? E eu sei que depende da doença que a pessoa tem. Exatamente. Então, é muito importante a gente esclarecer, porque hoje a gente fala muito em autonomia, né, em tomada de decisão, que o indivíduo ele tem que ter autonomia para poder decidir. Mas a gente não pode se esquecer que a autoridade na área da saúde é o médico. Ele faz diagnóstico, ele estabelece o prognóstico, ou seja, como esse paciente pode evoluir, e ele oferece o melhor tratamento. Eu, como médica, ofereço cuidado paliativo como eu ofereço um cardiologista, por exemplo, um paciente que tem um problema cardíaco. Ou quando eu encaminho o meu paciente para o infectologista, quando ele tem uma infecção que eu, clínico geral, não consigo tratar. Se o meu paciente necessita de um cuidado paliativo mais complexo, eu chamo o paliativista. É desse jeito que é tomada a decisão. Aí eu informo o paciente, o seu familiar, e como qualquer coisa que eu ofereço, seja um neurologista, seja uma cirurgia cardíaca, esse paciente, ele tem o dever de opinar, ele tem o direito de ser orientado para poder tomar uma decisão em conjunto. O que esse paciente e esse familiar não podem é tomar decisões médicas. Esse paciente, esse familiar, não tem conhecimento para dizer eu quero diálise e eu não quero diálise.
eu quero quimioterapia, eu não quero quimioterapia. Se o médico oferece uma hemodiálise, eu, como indivíduo, cidadão, eu posso dizer aceito ou não aceito. Se eu não aceitar, eu arco com os riscos de não fazer. Como se eu aceitar, eu devo ser informado dos prós e dos contras de aceitar. Cuidado paliativo é a mesma coisa. Para você ter uma ideia, existe já, né, vários sinais, sintomas e condições em todas as doenças que têm a indicação do cuidado paliativo. Para o câncer, para a doença cardíaca, para a doença pulmonar. Isso já foi estudado, é estabelecido. O paciente que é portador de uma doença que evolui dessa ou daquela forma, ele já não tem mais condições de ter a sua doença revertida, com remédio, com cirurgia, então ele é um paciente que deve receber cuidado paliativo. Essa é uma indicação médica, é uma decisão médica, que deve ser compartilhada com o paciente e o seu familiar. E aí eles podem oferecer e ter a sua autonomia para dizer eu quero ou eu não quero. Daqui a pouquinho a gente volta discutindo bioética, que parece difícil num país que não sabe nem o que é ética. A gente volta já já nos cuidados paliativos. Enquanto você pensa na definição de ética, eu estou aqui com o doutor Samir Salman e a doutora Dalva Yuki Matsumoto e tenho... Doutores, eu estou com uma dorzinha aqui. Vamos falar sobre dor, Samir? Vamos falar sobre... Que história é essa de dor total, Samir? Como a doutora Dalva explicou no primeiro bloco, a origem dos cuidados paliativos na Inglaterra, e a grande mentora desse movimento foi a doutora Cicely Saunders, que ela é um exemplo de multiprofissional, porque ela foi enfermeira, assistente social e médica. Eu sei que médico por fim, né? E eu gostaria que, aproveitando a presença da doutora Dalva, que ela nos ilustrasse, porque eu acho que o público leigo, às vezes, sente essa dor total, mas não sabe o que é a dor total. Então, o que é a dor total, doutora Dalva? Então, a Cicely Saunders, como enfermeira, primeiramente, depois como assistente social e, por fim, como médica, percebeu que os seus pacientes que tinham dor, às vezes essa dor se transformava numa coisa insuportável. E ela percebeu que essa diferença acontecia quando as pessoas tinham problemas de outras ordens, tipo emocional, como medo, angústia, raiva, inconformismo. Todo mundo já teve alguma dor na vida. E todo mundo sabe que quando a gente está nervoso, irritado, com raiva, essa dor fica infinitamente maior. E a gente sabe também que quando a gente está legal, calminho, ou alguém nos acolhe, a dor passa. Quantas vezes eu ouvi dos meus pacientes no consultório frases do tipo: doutora, é interessante, quando eu venho aqui, eu me sinto melhor. Isso foi o que Cicely Saunders sacou, que quando as pessoas eram acolhidas na sua emoção, né, ou nos outros aspectos, a dor, que era uma manifestação física, ela melhorava. Então, o conceito de dor total é que a dor, ela tem um mecanismo disparador que é físico, que eu teve uma lesão, eu tenho um tumor, eu tenho uma cirurgia, mas que outros fatores emocionais, sociais, familiares, podem aumentar grandemente. Tanto que isso é verdade, que hoje o cuidado paliativo leva esse conceito de total para outros sintomas. Hoje a gente fala em sintoma total. Quem já não teve uma crise de asma e achou que ia morrer à medida que vai ficando mais ansioso, nervoso e com medo? Quem já não teve um nariz entupido por um resfriado e por ansiedade, por nervosismo, achou que ia morrer de falta de ar? Mas quando vem alguém e te tranquiliza, lembra lá atrás, quando você era criança, quando a mamãe botava o mercúrio
o mertiolate e soprava o nosso dedo, a dor não melhorava? Esse é o conceito de sintoma total, que existe um sintoma físico, mas que pode ser multiplicado. Então, Cicely Saunders, quando cria isso, o que ela diz para quem quer fazer cuidado paliativo? Meus filhos, não adianta só você prescrever analgésico, você tem que acolher essa criatura, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, você precisa saber quais são as dores familiares que ele tem, quais são as angústias, os medos e as raivas. Então, isso é dor total, isso é sintoma total, é qualquer sintoma que é multiplicado por outros aspectos, ou que ele também pode ser minimizado. Então, quando eu faço um bom cuidado paliativo, eu não preciso só do médico para prescrever um analgésico, tipo uma morfina. Eu preciso que esse médico seja acolhedor. E eu preciso de uma psicóloga para ajudar esse médico. Eu preciso de um assistente social também para ajudar essa equipe. E com isso, essa equipe multiprofissional pode acolher de forma mais abrangente esse paciente e essa família, porque essa dor também se espalha para a família. A família de um paciente que está em sofrimento sofre junto, né? Então, esse é o conceito de dor total e que deve e pode ser manejado por um bom paliativista. Fico impressionado em perceber que quando se discute cuidados paliativos, não se tem uma pessoa, mas as equipes de várias disciplinas trabalham para o bem de uma única pessoa. Isso. Samir, esse conceito de equipe é muito maluco, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm noção de que a música ou até a visita de um animal pode fazer diferença na vida das pessoas. Samir está ligando o microfone para dar essa resposta para a gente, que ele é delicado, ele desliga para ouvir a doutora Dalva. Diga, Samir. Eu acho que entre os inúmeros desafios que estão colocados na construção de um bom serviço de cuidados paliativos, a questão da equipe ela é prioritária na medida que nas escolas de cada especialidade não se ensina a trabalhar em equipe, né? Porque a gente tem muita teoria na academia da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, mas você trazer isso para a vida prática, para o dia a dia, você precisa ter uma liderança, por exemplo, que é o caso da doutora Dalva, é uma questão de tempo. Eu não acho que o serviço tendo um especialista de cada das inúmeras profissões que se colocam para atender o paciente seja suficiente. Eu acho que aí tem uma mecânica de, eu brinco que é esvaziar o ego e colocar o ego, esvaziar, porque sumir com o ego não adianta, porque se você sumir com o ego, você vai parar no Nepal, vira um monge embotado e não se relaciona com ninguém. Agora, porque eu acho que a pior maneira de lidar com o problema é negar a existência dele. Então, o ego, a luta de esvaziar o ego é diária. O fato de eu ser humilde hoje não garante que eu seja humilde amanhã. E mais do que isso, só para voltar à pergunta para a Dalva, a questão aí já na parte educadora dela, como fazer que uma equipe, qual que é o teu conselho de ouvintes que provavelmente estejam ouvindo, que você daria no sentido de chegar nesse ideal de uma equipe interdisciplinar? E ressalto a importância da família, tanto é importante que no conceito da Organização Mundial da Saúde você tem lá, cuidar dos pacientes e seus familiares, não é isso? Está com você. Qual que é a mágica? Me dá a receita que eu vou anotar aqui de fazer uma boa equipe. Isso. Agora, é uma parte do programa culinária. Vamos lá, me dá os ingredientes. Então, assim, eu parto do princípio que cada um desses profissionais tem uma excelente formação e uma expertise e uma experiência. Então, o que une é a comunicação.
Normalmente, né, antigamente, até muito pouco tempo, em alguns lugares isso ainda existe uma relação vertical entre o médico e o restante da equipe. O médico toma a decisão, manda em todo mundo aceita e fica quieto. No cuidado paliativo, a gente estimula que essa relação seja horizontal, onde todo mundo tem o seu conhecimento, o seu valor, e esses saberes têm que ser compartilhados entre a equipe. Eu sei o que eu faço do ponto de vista médico, mas eu não sei tudo do ponto de vista do fisioterapeuta ou da psicóloga. Então, a comunicação é que é o grande amálgama, é que é o grande liga que junta essas pessoas. E um líder, né, ele tem que ser um bom comunicador, para poder estimular essas pessoas e desenvolver um trabalho que leve em consideração a expertise e o conhecimento de cada um. Eu faço reuniões toda segunda-feira. Hoje não está tendo reunião porque é um miolo de feriado, mas senão a gente não estaria conversando aqui. As nossas reuniões vão a tarde toda, até o começo da noite, porque a gente discute todos os casos, mas eu ouço cada um. Cada pessoa traz as suas angústias, as suas dificuldades. Esse é o momento onde a gente troca conhecimento, onde a gente troca acolhimento. Então, o grande segredo de uma boa equipe é que ela se comunique. Então, a comunicação, ela deve começar na equipe. Eu tenho que ter um bom treinamento. E a comunicação, ela é uma habilidade. Né? Às vezes as pessoas falam, e pelo fato da gente sempre citar Silvio Santos, Faustão e Chacrinha, eu digo que eles não são bons comunicadores, eles são bons faladores. Um bom comunicador sabe ouvir mais do que falar. Então, eu tenho que ouvir a minha equipe, para entender as angústias dessa equipe, para eu dar voz para essa equipe. Da mesma forma como um bom paliativista, ele deve ouvir o seu paciente e essa família do paciente. Esse é um bom comunicador. Porque, ao contrário do que a gente imagina, quem dá o caminho é o outro. Eu tenho um conhecimento técnico que é obrigatório. Isso eu parto desse princípio, que esse conhecimento todos os profissionais têm que saber. Mas é o paciente e a família que me trazem as demandas, os medos, as necessidades, aquilo que é importante, para eu oferecer o que tem de melhor para eles. É a mesma coisa que quando eu falo em qualidade de vida. Eu posso achar que qualidade de vida é uma coisa, diante da minha ótica, do meu ponto de vista. Mas quem sabe da qualidade de vida do paciente é ele. Na melhor das hipóteses, quando ele não pode se expressar, é a família que convive com ele. E quando eu falo família, não é só família consanguínea, pode ser a família e deve ser a família afetiva, as pessoas que estão no entorno dele. Então, o segredo principal é a boa comunicação. E como eu disse, comunicação é uma habilidade que você pode estudar e treinar. Ninguém nasce sabendo. Eu posso ser um pouco mais desinibido, mais falante, mas isso não me torna um bom comunicador se eu não souber ouvir o outro. Então, comunicação é uma série de habilidades que a gente aprende, a gente treina, até que um dia isso fique tão naturalmente dentro de mim que eu me torno um ser comunicador. Né? E quando eu atinjo esse objetivo, e essa equipe atinge esse objetivo, é uma equipe uníssona, uniforme, que consegue de verdade oferecer o melhor cuidado paliativo. O que a gente tem ouvido e lido nos jornais, esse monte de acusação, eu falo, eu tenho certeza que esses médicos têm uma excelente formação, mas eles são péssimos comunicadores. Quando um paciente fala, ele mandou eu fazer isso, ou ele falou que ele é que sabe mais do que eu. Né? Então, a comunicação é a base de tudo isso. Primeiro entre a equipe, porque a equipe tem que falar a mesma língua, e depois dessa equipe com o paciente e seu familiar. As palavras têm forças e expressões diferentes, e as pessoas misturam muito as palavras. Amor é diferente de carinho, que é diferente de tesão, que é diferente de atenção.
né? Quando a gente escuta a doutora Dalva falando, e o Samir, quanto mais eu escuto, mais a palavra ética e bioética vem na minha cabeça e falo, mas o que isso quer dizer? Nós vamos tratar isso no último bloco, vamos abrir com isso, depois Samir fecha com a última pergunta dele. A gente volta em instantes aqui no programa Cuidados Paliativos. Para fechar o programa Cuidados Paliativos de hoje, recebe a doutora Dalva Yuki Matsumoto, a questão que surgiu, que é bioética. Meu Deus, ninguém sabe direito o que é ética no Brasil. O que é bioética, então? Eu fico perdido. Doutora Dalva e Samir, ética, a máfia também tem. Se você me trai, eu mato a sua família. Isso é ético para a máfia, não quer dizer que seja certo e errado. Como é que a gente simplifica e diz o que é bioética, Samir? Bioética, numa tradução simplista do significado, é ética da vida, né? E é um campo de estudo que surgiu na década de 70, nos Estados Unidos, e se fez necessário, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, os médicos aprenderem sobre bioética para tomar decisões. Então, são dilemas que aparecem e precisam ser sopesados, né? Porque eu quero perguntar para a doutora Dalva, no nosso caso, a gente sempre está vivendo com o dilema da morte, com o dilema de não ter mais cura. E imagino que, nesse momento, o papel do profissional paliativista é um papel de mediação, eu entendo assim. E essa mediação é colocar todos os pontos de vista na mesa, do paciente, de seus familiares, da equipe que cuida, da instituição que paga. Quer dizer, eu acho que o campo da bioética abrange todas as relações que acontecem no mundo da medicina, né? Porque a gente também tem que buscar equilibrar a sustentabilidade do sistema, porque também, se a gente for viver no campo ideal, nós podemos correr o risco de atender poucos, né? Então, tem esse ponto. Agora, eu acho que eu gostaria muito, a doutora Dalva, ela tem uma habilidade, uma comunicadora incontestável. Eu gostaria que ela exemplificasse com histórias, ela tem milhares de histórias que eu sei, sem nominar ninguém, mas eu acho que seria muito bacana para quem está ouvindo entender melhor como é que é no campo prático, né? Isso. Então, como o doutor Samir falou, bioética é vida, é ética da vida, né? Quando a gente fala em dilema, a gente fala sempre em só 2 caminhos: morrer, viver, fazer, não fazer. Dentro da tomada de decisão ética, eu gosto de pensar que a gente tem problemas para serem resolvidos. E quando eu tenho problemas para serem resolvidos do ponto de vista bioético, eu posso ter vários caminhos. E segundo Aristóteles, né, ele pede para você usar prudência para escolher o melhor caminho. Não existe o caminho ideal. Para cada momento, para cada pessoa, para cada situação, existem os bons e os maus caminhos. Quando eu estou diante de uma dificuldade, de um problema, eu tenho que pensar em alguns caminhos e escolher o menos danoso, baseado na prudência. Essa é a melhor forma da gente exercitar, né, a tomada de decisão ética. É fácil? Nem um pouco. A gente está sempre diante de uma situação muito difícil, onde eu tenho que levar em consideração os valores éticos e morais desse indivíduo que eu estou cuidando. Eu tenho que levar em consideração os meus valores éticos e morais, a minha formação, o meu conhecimento. E aí eu uso a boa comunicação para balancear isso tudo. Eu ouço qual é o do outro, os valores do outro, o pensamento do outro, eu explico quais são as minhas propostas, quais são os caminhos que a medicina pode oferecer dentro da ética,
né? E o paciente e sua família, como cidadãos, podem tomar uma decisão baseado no seu poder de autonomia. Por isso que é fundamental para a gente poder permitir que as pessoas façam boas escolhas, que a gente seja um bom comunicador, para que o outro entenda quais são as opções. Como eu disse lá no começo, o cuidado paliativo, ele fala de opções e ele fala de proporcionalidade. Neste momento, né, então eu vou contar uma história. Exatamente o que eu queria, no escape da história. Para vocês entenderem um pouco melhor. Eu tive um paciente, que era um paciente idoso, já com uma demência, e aí ele foi perdendo a capacidade de se comunicar e foi perdendo a capacidade de engolir. Muitos de vocês já ouviram isso, a pessoa perde a capacidade de engolir. Os músculos que permitem que a gente fale são mais ou menos os mesmos que permitem que a gente engula. Então, quando a gente perde a capacidade de engolir, a gente também já não está falando mais. E aí, hoje, eu tenho várias opções. Antigamente, uma pessoa que está no final da vida, quando ela parava de comer, isso é o primeiro sinal da morte chegando. Hoje não. Hoje eu tenho muitas possibilidades. A mais conhecida é a danada da sonda que vai no nariz e chega até o estômago. Então, todo mundo quer que a gente passe uma sonda para o idoso com demência continue, para que ele possa continuar se alimentando. Isso é legal? É legal, é uma alternativa, não é? Mas, hoje eu tenho mais umas outras coisas. Alguém já ouviu falar em gastrostomia, que é você colocar uma sonda direto no estômago? Porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas alguém já ficou com uma coisa enfiada no nariz? Não é nem um pouco agradável. Imagine quando você não tem consciência um pouco da realidade e você está lá com uma sonda enfiada no nariz, que é bom, porque você recebe alimento, você recebe remédio, você é hidratado. Mas quantas pessoas vocês já viram em hospitais? Eles ficam amarrados para não arrancar a sonda. Porque se você é espertinho, você arranca aquilo que te incomoda. Aí eu tenho que perguntar, o que vale a pena? Eu manter esse idoso amarradinho para ele poder receber remédio e comida? Às vezes, num primeiro momento, você pode me responder, ele pode, porque do ponto de vista da doença dele, ele não vai morrer daqui dias ou semanas. Então, eu preciso alimentar esse paciente. Até aí, dilema nenhum. Existe um acordo entre a família, isso já aconteceu com o paciente meu. Só que o que aconteceu com esse paciente? Ele também tinha outras doenças, e essas doenças foram piorando. E aí chega um momento que, mesmo que eu dê muita nutrição, a pessoa entra num estado que tem um nome, chama-se caquexia terminal. Por mais que você coma, por mais que você receba nutrientes, você começa a perder peso, seu músculo atrofia, a sua pele encolhe, sua gordura se vai. Isso é um sinal de terminalidade. Aí a família fala, não, mas eu quero que papai continue recebendo a dieta. E a pessoa está lá, amarradinha, para não arrancar a sonda. E aí a gente se pergunta, o que é qualidade de vida para esse indivíduo mesmo? E eu perguntava para os filhos, o que seu pai dizia para vocês se isso acontecesse um dia? Aí a família me respondia, nós nunca falamos a respeito. Mas vocês já tiveram algum parente, familiar, amigo que viveu essa condição? Aí uma das filhas falou, nossa, doutora, tinha um grande amigo dele que teve um AVC e perdeu a capacidade de falar, perdeu a capacidade de engolir e ficou com uma sonda, ficou recebendo tudo artificial. E eu me lembro que o papai falava, se isso acontecer comigo, eu não quero isso para mim, porque isso é indigno, isso não é qualidade de vida. E conversando a respeito disso com essa família, nós conseguimos tomar uma decisão
quando esse paciente começou a chegar no finalzinho da vida dele. E aí, a pessoa dá sinais. E aí eu pude dizer para essa família, olha, manter dieta a todo custo só vai trazer sofrimento. Ele vai continuar perdendo peso, né? E eu consigo oferecer os medicamentos por uma outra via. A gente tem no cuidado paliativo a via subcutânea, que é menos agressiva que na veia, para a gente manter hidratado, para a gente manter os remédios de dor, remédios para controlar sintomas, tipo falta de ar, excesso de catarro e outras coisas. E aí, conversando com essa família, os filhos entenderam que essa era a melhor solução. E esse paciente, mesmo sem alimentação, com hidratação e com medicamento, sobreviveu 40 dias. Decisões difíceis. Até que ele tranquilamente caminhou para o final da vida, juntada à sequela neurológica, à demência, aos problemas relacionados a uma hipertensão crônica, a um problema cardíaco que já estava minando a força do coração, não é? No meio disso, a equipe fica angustiada. Como assim? Tantos dias sem comer, a senhora vai matá-lo de fome. Eu dizia, não, o que vai matá-lo é a condição, é a doença, não é a comida. É fácil tomar essa decisão? Nem um pouco. O que precisou? Uma equipe bem treinada, alguém com boa habilidade de comunicação, que pôde estabelecer uma relação de confiança dessa família com essa equipe, e isso foi construído. Isso não acontece do dia para a noite, isso é construído, né? Esse paciente não era um homem, era uma mulher, e essas pessoas que eu conversei não eram os filhos, era uma irmã. Essa paciente morreu no Hospital Premier, sob os meus cuidados. Ela era uma grande nutricionista, escreveu livros, e a irmã depois nos presenteou com um livro escrito por essa mulher. Então, é possível, sim, uma equipe bem treinada, com uma comunicação adequada, compassiva, generosa, afetuosa, mas com uma forma de eu conseguir transmitir para o outro o meu conhecimento. E outra, eu tive que torear a equipe também, porque a equipe também fica muito angustiada, porque a equipe também é formada por pessoas com saberes distintos, formação diversa, e algumas pessoas que sabem se comunicar e outras que não aprenderam. E cada uma dessas pessoas tem uma história pessoal, de perda, de morte, tem uma experiência individual. Então, eu tenho que trabalhar tudo isso, e isso nós trabalhamos durante os 40 e poucos dias que essa mulher sobreviveu sem comida, mas com cuidado paliativo de primeira. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa, eu estou extremamente emocionado, porque passei por decisões dessa na minha vida. Samir, seus agradecimentos à doutora Dalva, por favor. É um prazer enorme, né? A Dalva, acima de tudo, uma amiga querida, e a gente tem um vínculo, mas não existe compadrio, existe, sim, uma admiração pelo profissionalismo, pela dedicação e um reconhecimento, né, de uma companheira de estrada, né, da gente estar no mesmo caminho. Muito obrigado, Dalvinha. Um beijo. Obrigada. Foi um enorme prazer estar com vocês dois. Vini, adorei te conhecer. Agora eu quero fazer isso pessoalmente. Para um abraço. Vamos fazer. Doutora Dalva Yuki Matsumoto, médico oncologista e paliativista, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-la. Se você ouviu, curtiu, mande o seu e-mail, faça a sua pergunta, a sua sugestão, cuidadospaliativos@gmail.com, e a gente se encontra de novo semana que vem. Beijo a todos. Beijo. Você acompanhou Cuidados Paliativos, com o Dr. Samir Salman. Um programa sobre bem-estar e qualidade de vida, sempre com convidados especiais da área da saúde e cultura.
Apresentação: Vinícius França. Apoio: Instituto Premier.